Versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que adivinhes pela necromancia ou feitiçaria, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque pôs minha arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo virá sobre ti. Então lhe disse a mulher: quem eu farei subir? Respondeu ele: faze-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. E respondeu-lhe o rei: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, pois os filisteus guerreiam contra mim, e Deus desviou de mim e não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei, para que me reveles o que eu devo fazer. Então disse Samuel: por que pois a mim me perguntas, visto só até aqui que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você, meu Deus. Muito obrigado, porque nós estamos aqui nesta noite na tua presença, Pai. Muito obrigado por cada vida e por cada pessoa que veio até este lugar. Sabemos que não a nós, mas ao teu nome em toda glória, Senhor. Muito obrigado, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem feito infinitamente mais. Continua abençoando os teus filhos, Pai. Cada vida que veio aqui para ouvir a tua voz, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, que eu venha a diminuir para que o Senhor cresça, e que eu e o Fernandinho sejamos, Pai, aqui vozes proféticas nas mãos do Senhor, para edificar o teu povo, para a glória do teu nome. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aplauda mais uma vez aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo de Nazaré. Meus amores, quando nós nos perdemos em alguma etapa da nossa história, a melhor coisa a se fazer é reconhecermos os nossos erros e tentarmos corrigi-los. Eu sempre falo que nós pioramos uma situação quando nós queremos organizar ou ajeitar uma mentira, mentindo mais ainda. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Muitas vezes você erra, e na grande maioria das vezes, é assim que eu creio, na tentativa de acertar. Você não entra numa empresa e investe o que você investe, entendendo que vai quebrar. Você não decide casar com uma pessoa já pensando em se separar. Você não decide entrar numa igreja e congregar nela já pensando em sair. Você não decide abrir o seu coração para fazer novos amigos já pensando em se afastar daquelas amizades. Eu creio que o ser humano tem no seu interior a melhor das intenções, porque eu creio que a busca de cada pessoa, além de ser pela presença de Deus, é também para sermos felizes. E nós sabemos que escolhas erradas vão refletir em futuros desastrosos. E nós queremos escolher certo. Nós queremos responder a palavra certa, não no momento da ira. É tanto que
quando o sol se põe sobre a nossa ira, nós falamos coisas que depois nos arrependemos e pensamos: meu Deus, por que eu falei isso? Eu não sou essa pessoa. Por que eu agi assim? É impressionante quando você está em um momento de tempestade interior, como você chega a falar coisas e até atitudes que depois você se arrepende. E de repente você começa a se analisar, quando você começa a perceber que algumas coisas não estão dando certo na sua vida. O ser humano, ele tem a tendência de viver dois extremos. O primeiro deles, e todo extremo é perigoso, é quando você traz sobre você uma autoculpa pelas coisas ruins que estão acontecendo. E nós não podemos fazer isso porque Satanás, ele é acusador. Ele veio para nos condenar. Aliás, ele não nos condena. Ele tenta colocar na nossa mente de que nós seremos condenados por aquela culpa, onde o Senhor já nos absorveu e pode nos restaurar por meio do nosso arrependimento. Então de repente você começa a se torturar. O filho está agindo assim, o casamento está assim, meus negócios estão assim. E de repente vem as pessoas que começam a cobrar para enfatizar em você aquela angústia interior, porque eu estou errando. E às vezes não é uma questão de erro, é que para acertar não depende só de você. Você não está só na empresa, você não está só no relacionamento. Não existe essa de amar por dois. Ambos precisam fazer a sua parte. Eu estou errando com a minha amizade, você pode estar errando, mas eu estou falando do contexto primário, onde as pessoas, elas trazem sobre si um fardo que não é delas, uma culpa que não é delas. Elas podem até ter parte daquela culpa, mas não se responsabilizar pelo todo. Então de repente você começa a carregar um peso, um fardo, talvez pela sua criação, porque você ouviu tantas palavras negativas que você começa a reproduzir isso na sua vida. Você tem um potencial extraordinário em Deus, mas você não consegue enxergar isso. Você é uma pessoa extremamente inteligente, mas você não consegue enxergar isso. Você tem uma beleza interna e externa extraordinária, mas você não consegue enxergar isso. É um menosprezo, não é simplesmente um vitimismo, é um problema de alma mesmo. É uma pessoa que precisa ser sarada interiormente. E você não pode continuar carregando o peso de uma culpa que não é responsabilidade sua. Se nós estamos ministrando louvor, não depende só de quem toca ou de quem canta, mas do conjunto daquilo que está acontecendo. Se nós estamos pregando, a unção que move o lugar não só depende da mensagem que foi preparada, mas também do terreno fértil do coração. A Bíblia fala sobre a parábola do semeador, e a semente não mudou, nem o semeador, porém o terreno sim. E muitas vezes ela não é fertilizada porque o terreno não está apropriado, se tratando da nossa vida. Então se uma palavra é liberada, se o culto acontece, ele é para Deus e não para nós. E a partir do momento que o nosso coração não se abre para receber, então nós precisamos entender que pode existir um bloqueio que não depende de quem está no altar, mas depende também de mim. Muitas vezes eu estou na igreja, mas não estou sendo igreja. Minha mente está longe, meu corpo está ali, mas eu estou pensando no problema que eu tenho que resolver, nas contas que eu tenho que pagar, enquanto na verdade Deus quer me desconectar naquela hora, para que eu possa receber aquilo que está sendo ministrado. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, aquela pessoa que traz a total responsabilidade sobre ela. O segundo extremo é aquela pessoa que não tem culpa de nada. Ela erra, mas ela sempre transfere a culpa. Meu casamento só está assim, meu relacionamento só está assim por causa de fulano de tal. A empresa só está assim porque tal pessoa está agindo assim. É a essência de Adão. Senhor, eu só pequei porque a mulher que tu me destes me levou a isso. É aquela pessoa que ela tem dificuldade de reconhecer os seus erros. É aquela pessoa que é orgulhosa, é vaidosa no caráter. E consequentemente ela não vai para a cruz. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde.
Então nós lidamos com essas duas naturezas de pessoas. Mas lidamos também com aquela pessoa que é a terceira natureza, que ela começou certo. Ela começou indo bem e no meio do caminho ela se perdeu. Como Judas, perto do fim, se perdeu. Como tantos outros homens e mulheres que nós poderíamos citar biblicamente, se perderam. Todos nós nos perdemos em algum momento. Nos perdemos em uma palavra, em um posicionamento. E voltar atrás não é vergonhoso não. Voltar atrás revela o nosso caráter. Deixa eu só dizer uma coisa para você. É melhor voltar atrás e agir como Cristo do que avançar agindo como Satanás. Então a humildade faz parte do caráter de Cristo, porque Ele diz: eu sou manso e eu sou humilde de coração. E é interessante que essa foi a realidade de Saul. Ele começou bem, ele enfrentou Naás, ele enfrentou os moabitas, os filisteus e tantas outras pessoas e povos, onde ele trouxe vitória sobre os filhos de Deus. E o Senhor estabeleceu sim o seu trono. Foi o povo que escolheu a Saul, o povo apontou para Saul, mas Deus aprovou. É tanto que quando as jumentas perdidas o seu pai, ele foi atrás delas. Deus já havia falado com o profeta Samuel sobre Saul, e ele foi ungido como rei de Israel. Certa vez, precipitado, com medo de uma batalha, ele sacrificou no lugar de Samuel, sendo imprudente, onde ele não tinha autoridade para isso. Apenas o sacerdote, e ali o Senhor reprovou o seu reinado. Ali o Senhor reprovou a sua atitude. Mas o pior de tudo isso é que, embora Deus tivesse reprovado, ele ainda estava no trono. Ele ainda estava em uma posição de governo. E após muitas coisas acontecerem, Samuel, que era um mentor espiritual na vida do rei Saul, que era profeta, sacerdote, juiz, não tem aquela pessoa da sua confiança, não. Eu vou fechar um negócio, eu vou comprar um carro, mas primeiro eu vou falar com fulano de tal que entende. Eu quero fazer esse negócio aqui, mas primeiro eu quero ouvir a voz da experiência, a voz daquele que está conectado com Deus. Eu vou pedir oração a tal pessoa para que Deus me confirme se é isso que Ele quer. Então, Samuel foi aquele que gerou Saul ministerialmente, e também ali colocou ele, amando de Deus ali, numa posição de governo, no trono. Então ele tinha muita credibilidade. E além de Saul se perder, quando Samuel veio a morrer, que todos choraram e lamentaram, porque ele era profeta, sacerdote e juiz e muito amado, então ele ficou mais perdido ainda. No tempo de Saul, enquanto Samuel estava vivo, havia uma prática de feitiçaria e de altares levantados a outros deuses que haviam sido abolidas, porque conforme o livro de Levítico, Deus já tinha trazido uma ordem a Moisés para que essa prática não existisse no meio do povo, porque não provinha de Deus. E Saul, ele tinha tirado todos os feiticeiros, ele tinha removido do meio do povo todos os altares que não glorificavam ao Senhor. E com a morte de Samuel, conforme o livro que você vai ler, todo capítulo 28, ele desenterrou o ofício desses feiticeiros. Ele deixou que eles voltassem a funcionar. Então de repente chega até Samuel, aliás até Saul, a informação de que os filisteus haviam se levantado contra ele e que estavam cercando o povo. Naquele momento ele ficou temeroso, porque antes de uma batalha ele sempre buscava de Deus, por meio da vida de Samuel, o que fazer e como agir. E de repente ele agora ficou perdido. Cadê Samuel? Mas ainda existem profetas em Israel. Eu vou buscar através dos profetas para ver o que Deus vai falar comigo acerca dessa batalha. Como eu tenho que agir, qual que é a estratégia, qual que é o comando, o que é que Deus prevê para mim e para o povo de Israel.
E de repente ele percebeu que Deus não falou nada através dos profetas. Ele buscou que Deus trouxesse revelações a ele através de sonhos. Deus também não se manifestou através de sonhos. Ele buscou que Deus de alguma maneira trouxesse para ele uma linguagem clara do que fazer. Ele estava temeroso daquilo que lhe pudesse acontecer. E é impressionante que nós, como seres humanos, temendo o futuro e aquilo que possa acontecer, começamos desesperadamente uma busca desenfreada. Porque eu não quero ficar solteiro, porque eu não quero ficar sem que Deus me use ministerialmente. Isso é benção. Eu não quero ficar nesse trabalho que eu não consigo conquistar aquilo que eu sonho. Eu não quero manter relacionamentos e amizades que não constroem nada em mim. Pelo contrário, só me danificam, só me destroem. E esses pensamentos são positivos, são maravilhosos. Por quê? Porque nós queremos acertar. O grande problema é quando nós começamos a tomar alguns atalhos, aquilo que Deus não se agrada. A primeira coisa que ele fez foi trazer à tona, pastor Gledson, o ofício dos feiticeiros. Primeiro princípio: se você não quer continuar errando, não desenterre aquilo que já foi enterrado. Não tire da cova o que já foi sepultado. Não levante aquilo que você já derrubou. Não erga novamente o que você destruiu. Por que um casamento e um relacionamento não vai para frente? Porque no próximo conflito, a mulher ela vai desenterrar aquilo que doeu nela lá de trás, onde já foi resolvido, já foi perdoado, e vice-versa. Por que o relacionamento de amizade não dá certo? Porque reincide um problema que já podia ter sido superado. Porque o ser humano é mutável. Eu entendo que você não é a mesma pessoa de 3 anos atrás. Eu entendo que a dor, eu entendo que também as vitórias e o tempo e o próprio Deus nos amadurece. Hoje você tem um novo entendimento daquele entendimento que você tinha antigamente. Então eu não posso entender que você é a mesma pessoa, eu não posso compreender que você vai ter as mesmas ações. Pelo menos a busca do ser humano é melhorar, é avançar, é crescer degrau por degrau de glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito que é Cristo. Então não podemos desenterrar aquilo que um dia nós enterramos. Trazer à tona aquilo que já foi afastado do arraial é continuar errando. O problema do ser humano não é cair, é não querer se levantar. O problema do ser humano não é trair, é continuar traindo. O problema do ser humano não é ser desleal uma vez ou mentir uma vez, mas é sustentar uma vida debaixo de uma mentira. O problema do ser humano não são as experiências que ele tem com Deus. Isso é tremendo, é maravilhoso. O problema do ser humano é quando ele acha que a experiência que marcou a vida dele só foi aquela, como se Deus não fosse poderoso para agir novamente, para se manifestar novamente. O problema do ser humano é quando ele cria uma dependência emocional, onde ele acha que só aquela pessoa vai fazê-lo feliz, onde ele pensa que só tem aquela fonte para ganhar dinheiro, e Deus permite muitas vezes a perda, para que venhamos a entender que Ele é o dono do ouro e da prata. Não importa se da direita ou da esquerda, mas Ele é poderoso para abrir a porta que está fechada. Ele é poderoso para mover os corações endurecidos. Ele é poderoso para prover o que eu preciso. Ele é poderoso para manifestar aquilo que não existe. Ele traz a existência. Ele é poderoso para levantar pessoas que serão como amigos, irmãos, escudeiros que estarão do meu lado. Ele é poderoso para fazer o sol nascer de novo sobre a escuridão da minha história. Ele é poderoso para me curar da depressão, da ansiedade, sabe, daquele caos emocional onde muitas vezes eu não consigo me levantar. Ele é poderoso para reconstruir a minha família, mesmo quando tudo é contrário, mesmo quando tudo está diferente daquilo que eu almejaria. Então de repente Saul ele vem e ele começa a procurar pessoas, fruto de alguém que nunca desenvolveu intimidade própria. Porque Deus falava com Davi:
através de profetas, mas Deus falava também diretamente com Davi. E nós vemos que em relação a Saul, ele de repente chega a uma conclusão: eu vou ter que procurar aquele que já morreu. E a palavra diz que após a morte segue-se o juízo. E é interessante que ele procura uma pitonisa, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, necromancia. Deus havia abolido essa prática. E ele vai disfarçado até ela, para que não identificassem que ele era o rei, porque a princípio ele aboliu essa prática, depois ele levantou essa prática, mas ele levantou nos bastidores, ele não se expôs, ele usou pessoas para levantarem, mandadas por ele, como que laranjas dele, e consequentemente ele se disfarça e vai até a mulher que tinha um espírito, até a feiticeira, para através dela supostamente falar com Samuel, que já havia morrido porque era o mentor dele, para saber o que fazer diante daquela batalha que estava prestes a acontecer. Segundo grande erro é quando nós queremos disfarçar a nossa vida. A coisa não está boa, mas você passa para todo mundo que está. Não é que você tem que escancarar a sua vida, não. É que você tem que ser transparente. Deus, Ele é o Deus da verdade. Se não quer contar o que está acontecendo, não conte, mas também não minta. Se não quer abrir e não se expor porque não tem confiança para isso, não se abra. Mas também não expresse algo que não está acontecendo. Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E a sua palavra é verdade. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de solução. Deus, Ele não vai contrariar a sua própria palavra, reprovando uma prática e depois aprovando essa prática. E teologicamente você vai ver que não se tratava de Samuel, se tratava de um espírito de engano que foi levantado, até porque o único Deus a ser exaltado hoje para todos sempre é o Senhor dos senhores, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, o Pai Criador, o Consolador, aquele que era, que é e que há de vir, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Só Ele é digno e além dele não há outro. Aquele que tem mãos e apalpam, aquele que tem olhos e vê, aquele que tem boca e fala, esse é Deus debaixo dos céus, oh, e acima da terra. Se você crê, diga aleluia e aplauda o nome do Senhor nesta noite. Não desfaça aquilo que está acontecendo. Você não é obrigado a falar, porque essa geração tem maturidade para saber de particularidades da sua vida. Mas isso não pode te levar ao erro da mentira. E ele foi disfarçado para que não soubesse que ele era o rei. Mais um erro. Um homem perdido que continuou perdido. E ele chega até a feiticeira. E quando ele chega até ela, ela diz: olha, você veio até mim, eu posso ser morta, porque Saul aboliu essa prática. Ele me trouxe de volta, mas ele aboliu essa prática. E de repente, ele prometeu que nada aconteceria àquela mulher. Mas eu quero falar com alguém, disse Saul. E a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Subir da terra. Em primeiro lugar, quem morre em Cristo não sobe da terra, desce dos céus, se fosse a verdade. A Bíblia diz que os espíritos em cadeias e em prisões estavam nos profundos abismos e eles subiam da terra. E a mulher usa a expressão: eu vejo subindo da terra deuses. Qual é o único Deus? Fala assim para o seu irmão, diga: o nosso Deus, Ele é único, e além dele não há outro e jamais haverá.
Primeira reprovação bíblica de que não tinha nada a ver com Samuel. Eu vejo deuses, e vindo de onde? Do abismo, subindo do original. Equinocleto, abismo. Então de repente, ele vinha do abismo, ele vinha subindo da terra. E naquela hora, Saul, ela já tinha reconhecido que era Saul, e ela teve um susto. Ele disse: não se preocupe que nada vai te acontecer. E naquele momento diz a palavra que Saul pergunta qual que é a aparência dele. E ela diz: é um velho, é um ancião, é assim. E entendeu, diga comigo, entendeu, foi a conclusão de alguém que estava desviado, de alguém que estava perdido. Entendeu Saul que era Samuel. Entendeu Saul que era Samuel. A Bíblia não tem meio termo. Na eclesiologia, quando você estuda sobre a igreja, você entende o que é a igreja. Na teologia você entende o que é Deus e quem é Deus. Na cristologia você entende quem é Cristo. Pneumatologia você entende o que é o Espírito. Antropologia você entende o que é o homem. Então de repente na ramatologia você entende sobre o pecado. E quando você começa aqui a estudar, você vai começando a ver contrariedades com outros textos bíblicos que testificam que Deus não contraria a sua própria palavra, e que não se tratava de algo que era de Deus. Porém, por que está descrito? Porque fala do que Samuel entendeu, do que Saul entendeu, aliás, e do que aquela mulher entendeu. Eu vejo um homem subindo da terra, e ele é velho. Entendeu Saul que era Samuel, e ele disse: eu estou muito angustiado, Samuel. E Samuel, supostamente que não era Samuel, era um espírito ali de engano. Ele diz: por que você me despertou? Por que você me acordou? Olha só, quem é que tem autoridade aqui para despertar mortos? A não ser que seja para ressuscitar, para trazer do além. Diga assim para o seu irmão, diga: isso não é bíblico. Fala para o seu irmão: isso não é bíblico. Então Satanás fez isso para enganar alguém que estava perdido. E naquele momento o suposto Samuel questionou: por que você me trouxe? Agora ele falou uma verdade, um espírito de engano, sim, mas era algo que já estava decretado. Aí de repente Saul, ele diz: eu já busquei através de profetas. Diz a palavra que ele estava jejuando. Eu já busquei que Deus falasse comigo, e Ele não tem falado comigo. E eu estou temendo sobre essa batalha, porque Deus tornou-se meu inimigo. Como é que um homem como Saul abre a boca e diz: Deus tornou-se meu inimigo? Deus nunca se tornou inimigo de ninguém. Ele chegou, Jesus, para os discípulos e disse: há tanto tempo caminhando com vocês, eu não vos chamo mais de servos e sim de amigos. Nós foi que nos tornamos, diz a palavra, inimigos de Deus, porque toda a criação glorifica o seu nome. A Bíblia diz, eu sei que é uma hipérbole, mas que as árvores batem palma, que os pássaros cantam e engrandece o nome daquele que é santo, toda a criação. Então, se existe alguém que se tornou inimigo, foi o homem, por rejeitar o seu perdão, a sua voz, a sua palavra, tudo aquilo que ele tem para realizar em mim e em você. E Saul abriu a boca e disse: Deus se tornou meu inimigo. Ele não fala comigo. Sabe por quê? Na verdade, Saul já sabia da consequência da batalha com os filisteus, porque Deus já havia falado que havia rejeitado o seu reinado. Só que muitas vezes nós queremos ouvir o contrário. O único caminho para Saul era o arrependimento. Mas a Bíblia fala lá em Hebreus sobre a raiz de amargura, sobre a raiz de amargura que havia sobre Saul,
sobre a raiz de amargura que havia sobre Esaú, sobre a raiz que havia sobre Judas. E de repente pessoas que não deram lugar a Deus, não se quebrantaram, não se arrependeram, e como consequência disso, elas não alcançaram o favor de Deus. Como é que uma mulher meretriz, prostituta como Raabe, entra na galeria dos heróis da fé, porque creu? Então nunca foi sobre a história passada das pessoas, nunca foi sobre o que elas fizeram, nunca foi sobre os seus erros, nunca foi sobre as suas quedas, nunca foi sobre se perder, sempre foi pela fé, sempre foi pelo arrependimento, sempre foi pelo caminho do quebrantamento e da dependência. E disso Davi entendia, porque ele diz: Deus, eu poderia trazer no Salmo 51 ofertas, sacrifícios, porque eu pequei, mas eu sei que todos esses são humanos, e o Senhor os desprezaria, mas um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Eu não tenho nada, mas eu tenho meu coração arrependido, contrito, reconhecendo quem eu sou e reconhecendo quem tu és. Se você crê que Deus é um Deus perdoador, Deus do recomeço, Deus que restitui, diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome. Então de repente, naquele momento, o suposto Samuel disse: você não vai subsistir. E ele estava sem comer, ele estava jejuando. Deixa eu falar uma coisa para você. Do que adianta jejuar a comida? Jejum é de Deus, mas não jejuar a língua. Do que adianta jejuar a comida, mas não jejuar os pensamentos? Do que adianta jejuar a comida e ser intrigado da metade do mundo? Do que adianta jejuar a comida e não jejuar o temperamento explosivo que quando abre a boca fere a metade das pessoas? Você pode estar certo, mas não tem jeito de falar. Do que adianta sacrifícios? Do que adianta você sacrificar algo onde na verdade o que é mais precioso que o Senhor quer é dar-me o teu coração? Um jejum tem que ser para consagração, mas a transformação começa de dentro para fora. A abstinência de alimentos precisa acontecer sim, mas ela não pode ser maior do que a abstinência contra o pecado, contra aquilo que desagrada a Deus. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Ele estava sem comer, estava enfraquecido, e na hora que ele escutou que perderia, ele ouviu o que já sabia que ia acontecer, ele caiu em terra. Diga assim para o seu irmão, diga assim para o seu irmão: chegou a hora de se alimentar. Chegou a hora de se alimentar. E naquele momento ele come na casa da pitonisa e volta até o palácio. Ele deixou de comer no palácio para comer na casa da feiticeira. Cuidado do banquete que você está, cuidado na mesa que você senta, cuidado a quem você dá ouvidos. Essa pessoa pode te afastar mais do que ajuntar. Essa pessoa pode te aperrear mais do que levar você ao centro da vontade de Deus. Muitas vezes é bênção, mas é alguém que vem para o culto, mas é uma inquietação todo tempo. Você quer prestar atenção na palavra, a pessoa fica desviando o seu foco, mexendo no celular, combinando a pizza. Deixa para combinar depois, deixa para falar depois. Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Temos que ter um ponto de equilíbrio. Esse é o momento de sermos alimentados pela palavra de Deus. E de repente Saul voltou e literalmente ele perdeu aquela batalha. E a sua maior perda foi, afinal, foi ter se suicidado. Diga assim para o seu irmão:
Agora nesse final eu quero trazer algo de Deus para você. Diga: não se mate. Não mate os sonhos de Deus. Deus tem vida para você. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Isso aqui é muito forte, eu não sei se você já ouviu. Deus rejeitou o reinado de Saul, mas Ele não rejeitaria, pastor, o coração de Saul. Deus pode rejeitar a minha posição, mas Ele não rejeita quem eu sou. Deus pode me tirar da gerência, mas se eu for funcionário, Ele vai me suprir. Deus pode me tirar da liderança, mas se eu for liderado, Ele será comigo. Quando o trono se torna mais importante do que aquele que se assenta no trono, é aí que o homem se perde, porque ele fica numa busca desenfreada para não perder a posição do trono. Deus não disse: eu rejeitei Saul como pessoa. Ele disse: eu rejeitei o teu reinado, eu rejeitei o teu trono. Se Deus quiser mudar o ciclo da minha vida, se Deus um dia disser: André, eu não te quero mais como líder, presidente, eu te quero como meu servo, eu vou entender que o amor de Deus continua, que a graça dele continua. Ele pode não me querer em determinada posição, porque talvez aquele ciclo passou, mas Ele me ama e Ele me quer ali como eu estou. Ele quer me transformar. Eu posso não ser rei, mas eu tenho um rei. Eu posso não estar no trono, mas eu tenho aquele que assenta sobre um alto e sublime trono. Eu posso não ter um reino, mas eu tenho um Deus do reino. Entendeu a diferença? Rejeitar o reinado não quer dizer rejeitar a pessoa. Jesus rejeitou a atitude de Pedro, mas Ele não rejeitou o seu coração quebrantado. Qual seria o caminho? Uma vez que ele errou e Deus rejeitou o seu reinado, Deus foi tão fiel à casa de Saul como promessa, que a aliança que Davi havia feito com Jonathan sobre a sua descendência, Mefibosete, que era neto de Saul, ele foi honrado. Você não perde a honra. Eu vou falar algo muito forte. Perder o trono não é perder a honra. Fala para o seu irmão: perder o trono não é perder a honra. Perder o título não é perder a presença, porque o próprio Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas encarnado como homem, está lá em Filipenses, tomou a forma de servo, de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz, na qual o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Como não me perder mais, entendendo que se Deus rejeitou uma posição, Ele não me rejeitou. Se Deus não me quer trabalhando com confecção, eu vou trabalhar com confecção feminina, aliás masculina, eu vou trabalhar com confecção feminina. Se Deus não me quer mais trabalhando com comida, eu vou trabalhar com material para carro. Se Deus não me quer mais trabalhando com isso, eu vou trabalhar com outra coisa. Se Deus não me quer mais trabalhando na obra, pregando, cantando, eu vou servir no som, eu vou lavar o banheiro da igreja. E isso não me diminui, isso não desmerece quem eu sou, porque eu sou parte do corpo, e Deus não fez acepção de quem Ele ama mais, de quem Ele ama menos. Perder o trono não é perder a honra. Aceitar a decisão de Deus. Esse homem eu não quero ele para você, essa mulher eu não quero ela para você. Não quer dizer que você nunca vai casar. Aquele relacionamento não é o seu, mas virá outro que será de Deus. O problema do ser humano é quando nós achamos que aquilo que nós amamos e que está acontecendo é a única e a última oportunidade que Deus vai nos dar, e nós não conseguimos nos enxergar de outra maneira. Diga assim para o seu irmão: para se reencontrar,
Faça como o filho pródigo. Sabe qual é o segredo? Qual foi o pensamento do filho pródigo? Ele não seria escravo, mas ele pensou: eu estou perdido, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não quero nem a posição de filho, eu quero voltar para ser um dos seus empregados. O que eu quero dizer para você é: o que é mais importante não é a posição, é estar na casa do Pai. O que é mais importante não é o cargo que eu exerço. Não pode existir vaidade em nós, porque Deus dá, Deus tira, Deus usa. Ele glorifica o nome dEle através da nossa vida. Ele levanta, Ele abate, Ele humilha, Ele exalta, Ele faz como quer. E operando Ele, quem impedirá? Eu não estou preocupado se eu vou ter herança de filho. Eu não estou preocupado se Ele vai me chamar de filho. Eu quero estar com Ele no território dEle, na casa dEle. Porque se eu for pelo menos um empregado, eu comerei o melhor da casa do meu pai. Então volte de cabeça baixa. Se você achou que era o tampa, ou se você achou que era a última Coca-Cola do deserto, nem eu sou, nem você é. Ninguém é insubstituível. Se nós não quisermos pregar, até as pedras clamarão. Se você não valorizar o que Deus colocou na sua vida, Deus vai levantar outros que vão valorizar e que serão usados. Ele vai levantar os improváveis, porque é melhor um inexperiente fiel do que um experiente desleal. O trono não é mais importante do que o rei do trono. Segundo princípio: não se disfarce. Diga para o seu irmão: não se disfarce. O filho pródigo voltou com as vestes, tinha roupa nova, mas ele voltou com as vestes rasgadas. O rei não podia se disfarçar. Mostre quem você é. Tem gente que fala até sem palavras, só as atitudes demonstram o amor e o carinho. Terceiro princípio: não desenterre aquilo que foi sepultado. Diga para o seu irmão, diga: o defunto está fedendo. Fala para o seu irmão: e eu não sei como você aguenta essa carniça. Eu não sei como é que tem gente que no momento de raiva vai desenterrar. Lembra do que aconteceu em 1950? Não tem ninguém aqui. O que foi que aconteceu? Lembra do que aconteceu quando? Há 5 anos atrás. Pelo amor de Deus. Diga para o seu irmão: Jesus está voltando. Diga: não perde tempo com picuinha não. São besteiras, são coisas que vão te estagnar, que vão te fazer parar. Passou, você está vivo, está viva. Deus restituiu, Deus fez coisas novas e vai continuar fazendo. Porque caminhar com Deus é caminhar em novidade de vida. Quantos creem nisso, digam aleluia. Não desenterra o que você enterrou. Terceiro e último princípio tem a ver com o que o pastor Glécio pregou. Não faça de pessoas muletas espirituais. E Samuel tornou-se uma muleta. Diga para o seu irmão: você tem intimidade, gostar de alguém, ouvir o conselho de alguém, ter a mentoria de alguém, isso é algo maravilhoso. Mas você tem acesso a entrar pelo novo e vivo caminho. E eu profetizo e declaro nesta noite que você não vai matar jamais os sonhos e os projetos de Deus. Se errou em alguma área até aqui, Deus vai te usar e te levantar para viver um tempo de conserto. Havia perdão para Saul, havia, porque se eu disser que não, eu vou estar dizendo que o nosso Deus não é um Deus perdoador. E no seu caráter e na sua essência desde o Éden, Ele perdoou ali a Caim. Como é que Ele não perdoaria Saul? Deus pode não me dar o que eu quero, mas Ele vai ser tudo o que eu preciso. Se você crê, diga aleluia. Eu vou fazer uma contagem profética. Hoje é quarta. Diga para o seu irmão:
Até próxima quarta-feira, fala para ele. Até a próxima quarta-feira, Deus vai te encontrar, e você vai encontrar a vontade de Deus. Quando tudo começou, Saul estava buscando as jumentas perdidas. Agora quem estava perdido era ele. Por causa de um erro, não continue errando. Por causa de um desastre, não continue demolindo as coisas à sua frente. Porque alguém errou com você, não generalize dizendo que todos vão errar. Porque alguém feriu a tua confiança, não ache que todo mundo é assim. Eu só quero que você leve para casa uma coisa: perder o trono não é perder a honra. É mais importante o rei do trono do que o trono. Se Deus quiser que Ele despreze, que Ele faça passar os nossos títulos, as nossas posições, o que não pode passar é a sua presença. Se o Rei da Glória se fez miserável e levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões, quem somos nós para não abrirmos mão das regalias e dos confortos dessa terra? É maravilhoso, mas eu sei de uma coisa: no mais profundo abismo, Davi disse, lá o Senhor está. Nos lugares altos e nos mais altos céus, lá o Senhor está. O que eu quero dizer para você, meu filho e minha filha, é que se você estiver no abismo, Deus vai te suprir lá. Se o ribeiro secar, Deus vai te suprir. Se faltar a chuva, Deus vai prover comida. Nós vivemos sem tudo, só não vivemos sem a presença dEle. Quantos aqui concordam comigo? Diga aleluia!